Olá, estudantes, sou a professora Jânia, vamos continuar estudando sobre ecologia, tá? Aqui a gente nós já estamos no tópico 1.1, falando sobre cadeias alimentares, tá? Encontra lá na apostila de estudo de vocês na página 7. Bom, quando a gente vai falar de cadeias alimentares, nós vamos então abordar produtores, né, e consumidores, tá? Então aqui nessa ilustração, a gente já entende um pouco, né, o que vem a ser a cadeia alimentar, né? Então a gente já aprende isso aqui lá no ensino fundamental, depois quando a gente entra no ensino médio, a gente também aprende, né, o que vem a ser a cadeia alimentar. Então é essa sequência linear aqui de seres vivos que vão servir de alimento um para o outro, né? Então a gente pode ter aqui, ó, um vegetal como sendo o produtor, né? Aqui a gente vai ter um consumidor primário como um gafanhoto, aqui a gente vai ter um anfíbio como consumidor secundário, né, que vai se alimentar do consumidor primário. E aqui a gente tem um consumidor terciário já, que a gente tem aqui como exemplo, né, um réptil, que é a cobra, tá? E aqui a gente tem o consumidor final, que pode ser uma ave, né, onde essa ave ela vai se alimentar aqui do consumidor terciário. E os decompositores, que, por exemplo, pode ser fungos, bactérias, né, que decompõem a matéria orgânica, ela pode participar, né, de todos aqui, de todos os níveis tróficos, certo? Quando, né, chega um momento de decomposição dos organismos. E aí a gente segue o que então? Esse ciclo aqui, essa cadeia aqui, tá? Então assim, tem vários exemplos de cadeia alimentar, tá? A gente também tem exemplos de cadeia alimentar no ambiente aquático, não só no terrestre. Bom, então com relação à cadeia alimentar, né, a gente tem então dentro da cadeia alimentar os níveis tróficos, que foi isso que eu mostrei para vocês, tá? Os níveis tróficos, certo? Então cada nível trófico é a posição ocupada pelos organismos dentro da cadeia alimentar. Eles são determinados pelo tipo de alimento ingerido pelo organismo, tá? Então, falando um pouco dos produtores, tá? São os organismos que conseguem produzir moléculas orgânicas a partir de processos como a fotossíntese e a quimiossíntese. Esses organismos são também conhecidos como autotróficos e ocupam o primeiro nível trófico da cadeia alimentar. Então, na nossa aula anterior a gente falou, né, de organismos autotrófos e os heterotrófos, né? Então, aqui quando a gente fala de produtores, a gente está falando que eles são autotróficos, porque pode ser quem? As plantas, as gramíneas, tá? Que são organismos que fazem a fotossíntese, tá? Pode ser algas, certo? Lá no meio aquático, né? Então, a gente tem aqui esse conceito, né, do que vem a ser os produtores da cadeia alimentar. E os consumidores? São organismos que obtêm energia alimentando-se de outros organismos. Então, a gente tem aqui, né, o produtor, né, como eu comentei com vocês no slide anterior, e aqui a gente vai ter os consumidores, primário, secundário, terciário, tá? Pode ter o quaternário também, né? Então, a gente sabe que né, vai depender do outro, né, para a sua alimentação, né? Então, a partir daqui que o consumidor primário consome o produtor, aqui a gente vai ter o consumidor secundário que consome o consumidor primário, tá? E assim sucessivamente, ok? Então, nessa cadeia trófica, tá? Dependendo do porte, né, do animal, certo? Finaliza, então, a cadeia alimentar, né? Então, a gente sempre vai lembrar, né, que o último da cadeia alimentar é um carnívoro, certo? Então, por isso, né, não termina aqui em consumidor terciário, tá? Pode ter, então, mais além disso, outros consumidores. E os decompositores, tá? São organismos que decompõem os restos dos seres vivos mortos e devolvem, né, os minerais para o solo, atuando como se estivessem reciclando a matéria orgânica. Então, os micro-organismos, né, por exemplo, numa floresta, num determinado bioma, eles são muito importantes, porque eles vão devolver para o meio ambiente todo aqueles minerais, né, presentes na matéria orgânica, tá? Então, eles vão realizar por meio de decomposição, né, daquele material orgânico ali,
né, devolvendo então esses nutrientes para o solo, onde o solo vai ser um solo rico, né, onde pode desenvolver ali os vegetais, né, por meio então da nutrição dos solos que vem através dessa decomposição, tá? Então aqui a gente tem imagem, por exemplo, de alguns tipos de fungos, né, que são super importantes nessa decomposição, mas a gente também tem bactérias que são importantes nessa decomposição, né, que estão presentes no solo. Quando a gente vai numa vegetação, né, numa floresta, por exemplo, a gente vê muito aquelas, pode chamar de serrapilheira, né, aquela camada de folhas que tem ali, né, que também estão sendo decompostas, né, pelo micro-organismo. Então, a gente vê que a riqueza, né, o que mantém a riqueza da floresta, né, ou daquele bioma, é aquela, né, serrapilheira que tem ali no solo, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma cadeia trófica, né, de uma cadeia alimentar. Aí a gente tem um exemplo aqui de uma cadeia alimentar de um ambiente aquático, tá? Então, a gente tem aqui o produtor, né, que vai ser aqui o fitoplâncton, né, no caso as algas aquáticas. Aqui a gente tem o zooplâncton, que são microcrustáceos, né, possuem maior biomassa de matéria viva do planeta e são muito importantes dentro, né, do ambiente aquático, certo? E aqui a gente tem um peixe carnívoro, né, e aqui depois a gente tem uma ave, né, que são aquelas aves, né, que elas se alimentam, né, de animais aquáticos, certo? Então a gente pode ver que o zooplâncton, né, que são os microcrustáceos, eles vão se alimentar das algas, dos fitoplânctons, né? Aqui os peixes carnívoros vão se alimentar dos zooplâncton e aqui as aves, né, que são carnívoras, vão se alimentar dos peixes, tá? Então aí fecha o ciclo aqui. E aí aqui a gente também tem a mesma questão, a mesma organização, tá? Sempre lembrando que a gente vai ter sempre outros consumidores, né, chegando no final da cadeia, tá? Sempre um consumidor, geralmente pode ser um consumidor de um grande porte, né? Como a gente tem no caso aqui a gente tem, né, uma baleia, né? A gente pode ter baleia, né, tubarão, tá? Dentro do ambiente aquático. Bom, e a gente também não pode deixar de falar dos onívoros, né? Os onívoros são organismos que se alimentam tanto de produtores como de consumidores. Então, a gente pode, né, colocar dentro desse grupo aqui o homem, tá? O homem pode se alimentar, né, tanto dos produtores como também dos consumidores, porque o homem ele é carnívoro, ele é herbívoro, não é? Então, esses organismos podem alimentar-se do fitoplâncton e do zooplâncton e de peixes, tá? Então, alguns, né, animais aquáticos também são considerados, né, onívoros, certo? Dessa forma, em um ecossistema existem várias cadeias alimentares que se relacionam, formando uma complexa rede de transferência de matéria de energia, e o que a gente chama de teia alimentar. Então, nessa teia alimentar, a gente vai ter o quê? Redes, tá? Redes de cadeias, né? Onde vai acontecer o quê? Trocas, tá? Trocas de uma cadeia trófica, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem nessa imagem aqui, então, um exemplo de teia alimentar. Quando a gente fala da cadeia alimentar, ela vai ser assim, linear, nessa sequência, né? Um vai servir de alimento para o outro, tá? Então, aqui a gente possui uma cadeia alimentar. Já quando a gente fala de teia alimentar, a gente vai ver que são várias cadeias alimentares que vão se relacionar, né? Formando uma complexa rede de transferência de matéria e de energia, um servindo de alimento para o outro. Então, a gente tem aqui nessa imagem ilustrando isso, tá? Então, por exemplo, plantas aquáticas vão servir de alimento para um caramujo, né? Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, um peixe herbívoro pode servir de alimento aqui, né, para uma tartaruga, certo? E assim a gente tem, ó, aves, né, que ficam à margem da água, elas vão se alimentar desses consumidores aqui, tá? Que são considerados como consumidores primários, certo? Então, aqui não tem uma organização linear, né? Vai ter uma troca aqui, né, de consumidores ali, né, de produtores, onde um vai servir de alimento para o outro, mantendo sempre o quê? O equilíbrio, né, nessa cadeia trófica.
Aqui eu coloquei nesse slide uns conceitos, né, eu até coloquei como dicionário, né, ecologia, né, um dicionário dentro da ecologia. Então, o que vem a ser o habitat? Né? A gente não pode falar de ecologia sem a gente conhecer esses conceitos aqui. O habitat é o lugar da natureza onde uma espécie vive, tá? E o nicho ecológico? O nicho ecológico é um conjunto de condições em que um indivíduo ou uma determinada população vive e se reproduz. Pode-se dizer ainda que o início é o seu modo de vida. Então, por exemplo, se a gente tem alguns animais como as capivaras, né? A gente pode dizer que elas são ali herbívoras, né, frutíferas, elas vão se alimentar de sementes de árvores, elas vão ser dispersores de sementes, certo? Então, a ocupação dela nesse nicho ecológico é ela ter esse alimento, que é por meio de frutos ali, onde ela vai estar dispersando, né, as sementes desse fruto, né? Então, ela tem vamos dizer assim, uma profissão nesse nicho ecológico, tá? Aqui tem um outro exemplo, a zebra, que são encontradas nas savanas da África, come ervas rasteiras, enquanto a girafa vive ali no mesmo lugar, no mesmo habitat, né, e come as folhas das árvores, tá? Então, cada um, né, pontualmente vai ter uma forma diferente de explorar, né, aquele nicho ecológico, certo? E cadeia alimentar é uma sequência linear de seres vivos, onde um serve de alimento para o outro. Teia alimentar, conjunto de várias cadeias alimentares de um ecossistema, né, como a gente viu, né, na imagem anterior. Quando a gente fala, né, dessa convivência, vamos usar essa palavra, dessa convivência, dessa interação, né, dos animais junto, né, dentro de uma comunidade, né, dentro de um ecossistema, sempre vai ter aqueles que vão estar evoluindo, né, e sempre vai ter aqueles que vão se sobressair mais, né, que vai ser mais forte, né, que vai sobreviver às resistências, certo? Então, a gente pode dar o nome disso de princípio da exclusão competitiva, que é a lei de Gauss, é um ecologista, né, que observou, então, que tinha, né, esse princípio de exclusão competitiva, certo? O que é isso? Que no mesmo, né, ecossistema, duas espécies diferentes podem ter o mesmo habitat. Tá? A gente já viu o que vem a ser habitat. Porém, nunca terão por muito tempo o mesmo nicho ecológico, já que a competição leva ao desaparecimento de uma delas. Então, se tiver muita competição naquele ambiente, uma delas vai ter que sair dali, né? Então, assim, ocorre uma determinada evolução onde aquele que resiste mais vai perpetuar, né, naquele ambiente, certo? Então, é importante a gente lembrar, né, desse princípio da exclusão competitiva. Bom, então eu espero que vocês tenham aprendido, né, um pouquinho sobre a cadeia alimentar, né, muito importante a gente conhecer e saber a importância desse equilíbrio para o meio ambiente, certo? Então eu espero que vocês tenham aprendido, desejo muitos êxitos de vocês, aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!